Saudações biologistas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nesse isolamento social? Espero que estejam seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e dos cientistas, ficando em casa, quietinho, saindo o mínimo possível para a rua. O motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui hoje é justamente para ajudar vocês e a mim mesmo a fugir um pouco dessa paranoia de coronavírus. Para todo lugar que a gente olha, a gente só vê sobre esse assunto. Então, minha ideia hoje é falar um pouquinho sobre um assunto que eu entendo um pouco e gosto muito, que é sobre as aranhas. Para quem gosta desses aracnídeos e já pesquisou um pouco, já estudou um pouco sobre o tema, talvez esse vídeo será uma chuva no molhado. Mas para quem ainda não está tão engajado no assunto, nós vamos bater um papo sobre algumas curiosidades que eu considero bem interessantes. Então, começando com o dimorfismo sexual. Como eu diferencio uma aranha macho de uma aranha fêmea? A principal maneira de diferenciar uma aranha macho de uma aranha fêmea é através do pedipalpo. Pedipalpos são essas estruturas que lembram pernas que as aranhas usam para pegar as suas presas. Elas ficam ao lado das quelíceras, que são os ferrões das aranhas, usados para inocular o veneno nas suas presas ou até para inocular num ser humano para se defender. Então, como é que a gente faz essa diferença? O pedipalpo da aranha fêmea não tem nenhuma modificação. Ele é realmente parecido com uma perna bem menor, né? O pedipalpo do macho, não. Ele tem uma modificação na ponta, que geralmente é uma bolinha, vai variar de uma espécie para outra, mas tem alguns autores que citam semelhanças com luvas de boxe ou com maçanetas, aquelas mais redondas, né? O fato é que existe essa modificação na ponta, justamente para as aranhas poderem procriar. Como funciona isso? O macho armazena no pedipalpo o material genético dele, é chamado de teia espermática, e introduz na fêmea. Então ele tem essa modificação para a hora da procriação. Em alguns casos é até fácil da gente diferenciar, mesmo sem o auxílio de uma lupa ou qualquer outro material. Dependendo do tamanho da aranha, a gente consegue ver nitidamente uma bolinha na ponta do pedipalpo da aranha. E aí, algum tempo após a reprodução, a fêmea vai botar seus ovos em uma ooteca, que é esse agrupado de ovos, e em volta ela tece uma seda bem forte, que fica no formato de um disco, que é para proteger os ovos durante esse período. São várias camadas de seda que ela tece para proteger os ovos contra a chuva, outros predadores, etc. E aí, seguindo um pouquinho com outro assunto, que também gera uma curiosidade da galera, é referente ao comportamento das aranhas. Elas podem ser divididas em dois grupos, de acordo com o comportamento delas, que são chamados de errantes e sedentárias. As aranhas errantes são todas aquelas que não constroem grandes teias, então são aquelas que vão atrás da sua presa, como é o caso das aranhas armadeiras, das aranhas de jardim, aranhas caranguejeiras também, aquelas papamoscas, que são aquelas aranhas pequenas que a gente vê pulando por aí nas paredes. Essas são algumas das aranhas errantes. As sedentárias são as aranhas que constroem grandes teias. Por que elas são chamadas sedentárias? Porque elas constroem essas teias e ficam aguardando que um inseto ou algum outro animal fique preso na sua armadilha. E aí existe uma curiosidade que eu acho bem interessante, que o pessoal sempre me pergunta, me manda uma foto ou um vídeo de alguma aranha perguntando se ela é venenosa. E se a aranha constrói uma teia grande, é sinal que o veneno dela não é potente o suficiente para ela conseguir matar um inseto ou imobilizar o animal. Portanto, ela precisa dessa estratégia para conseguir capturar o seu alimento, já que o veneno sozinho não daria conta. Então, se o veneno dela não é forte o suficiente para matar um inseto, para a gente ele vai ter um efeito ainda menor. E aí, a partir do veneno delas, da ação do veneno da aranha no ser humano, a gente classifica elas como aranhas de importância médica. E aí já é um outro ponto que eu quero comentar com vocês que é bastante interessante e importante para a gente saber também. As aranhas de importância médica no Brasil, as principais são a aranha armadeira e a aranha marrom. Essas são as aranhas que mais causam acidentes no Brasil. Existe também a viúva negra, mas os casos de acidentes são muito raros. Aí também depois vem a aranha de jardim e a caranguejeira. A aranha de jardim ela não é tanto considerada como uma espécie de importância médica, mas pode causar alguma alergia, como uma picada de abelha ou uma picada de alguma formiga. E a caranguejeira, o problema dela não é a picada, o veneno, mas sim as cerdas urticantes que ela possui no seu corpo. E ela coça o seu abdômen, e quando ela faz isso, essas cerdas voam, desprendem do corpo dela, e aí em contato com a nossa pele, com olhos, com vias respiratórias, pode causar algum problema mais grave. Bom, galera, muito obrigado para você que acompanhou o vídeo até o final. Minha ideia era realmente bater um papo com vocês sobre esse grupo de animais que eu gosto bastante
Nenhuma novidade para quem já é da área, os temas que eu citei aqui, mas são temas e curiosidades que eu considero bastante interessante e bem legal de conversar. Gosto sempre de falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter acompanhado e, mais uma vez, vamos seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, vamos ficar confinado em casa, no isolamento social, e logo logo a gente passa por isso, beleza? Um abraço e até mais.